Decidindo em tempos difíceis é o tema da mensagem dessa noite. Eu peço que você abra sua Bíblia no segundo livro de Samuel, capítulo 24, vamos ler de 10 a 17. Segundo livro do profeta Samuel, capítulo 24, de 10 a 17. Davi sempre é um bom modelo a ser observado. Não é um bom modelo a ser seguido. Ninguém na Bíblia é um bom modelo a ser seguido, exceto o Senhor Jesus. Você pode ter bons exemplos, mas você sempre vai acabar admitindo que os gigantes têm pés de barro. Todo gigante na fé tem pés de barro. Isso é consolação para nós, irmãos. Não adianta nem você tentar se esquivar dizendo, eu não sou como Davi. Eu não sou como Moisés. Aliás, vamos lembrar que Moisés tentou se esquivar dizendo, Senhor, eu não. Manda qualquer outra pessoa, menos eu. Eu tenho esse problema, eu tenho aquele problema, eu tenho aquele outro problema, e o Senhor disse, é você que vai. Jonas não tentou convencer a Deus, porque ele sabia que ele era capaz de fazer o que tinha que fazer, porque Deus o tinha chamado e capacitado para ser profeta. Ele preferiu realmente fugir. Mas Deus disse, você vai. E se Deus diz que você vai, você acaba indo. Quando você pensa na direção contrária, você está indo exatamente para o meio de transporte, que pode não ser o melhor para você, mas vai ser muito eficaz para Deus. Você não pode nem falar de Elias. Tiago, na sua epístola, para resumir a questão de Elias, ele diz o quê? Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós. E quando você lê a história de Elias, nos livros dos reis, o que você vê é exatamente isso. O homem que faz o fogo descer do céu, o homem que faz com que profetas falsos sejam exterminados, o homem que faz vários milagres é o mesmo que sai fugindo, correndo com medo de uma mulher. É uma rainha. Mas ele tinha feito fogo descer do céu, não é? É porque não foi ele que fez, foi Deus. E no momento em que ele olhou muito para si, ele pensou que agora só tinha ele. E o que Deus fala para ele, quando diz que ainda tem 7.000, Deus não diz assim, olha, há 7.000 ainda além de você. Deus diz assim, eu preservei para mim 7.000. Você acha mesmo que eu ia deixar toda a minha obra depender de você? O Senhor não faz isso. Então nós não temos desculpas. Davi é um ótimo exemplo para nós observarmos, para nós aprendermos muitas coisas. Mas vamos lembrar que o grande modelo para nós é o Senhor Jesus Cristo. Ele faz tudo o que Davi não foi capaz de fazer. E tudo o que Davi fez de bom, Jesus fez muito melhor. Então, quando nós olhamos para esse texto, nós estamos procurando, na verdade, mais de Cristo. É isso que nós queremos. Vamos ler, então, segundo livro de Samuel, capítulo 24, do verso 10 ao verso 17, a palavra de Deus diz assim, depois de haver recenseado o povo, Davi ficou com dor no coração. Ele disse ao Senhor, cometi um grande pecado ao fazer o que fiz. Mas agora, ó Senhor, peço-te que me perdoes a iniquidade, que perdoes a iniquidade do teu servo, porque fiz uma grande loucura. Quando Davi se levantou pela manhã, a palavra do Senhor veio ao profeta Gade, vidente de Davi, dizendo, vá e diga a Davi, assim diz o Senhor, eu lhe ofereço 3 opções, escolha uma delas para que eu a execute contra você. Gade foi falar com Davi e comunicou isso dizendo, você quer 7 anos de fome na sua terra? 3 meses fugindo dos seus inimigos, que vão persegui-lo? Ou 3 dias de peste na sua terra? Decida agora e diga que resposta devo dar ao que me enviou. Então Davi disse a Gade, estou muito angustiado. Porém é preferível que caiamos nas mãos do Senhor, porque muitas são as suas misericórdias. Não quero cair nas mãos dos homens. Então o Senhor enviou a peste a Israel desde a manhã até o tempo que havia determinado. E desde Dan até Berseba morreram 70.000 homens do povo. Quando o anjo do Senhor estendeu a mão sobre Jerusalém para destruir, o Senhor mudou de ideia quanto a este mal e disse ao anjo que fazia destruição entre o povo, basta, retire a sua mão. O anjo estava junto à eira de Araúna, o jebuseu. Ao ver o anjo que feriu o povo, Davi falou ao Senhor e disse, eu é que pequei, eu é que fiz essa perversidade. Mas estas ovelhas o que fizeram? Que a tua mão seja contra mim e contra a casa de meu pai. Essa é a palavra do Senhor.
O que mais espanta aqui, irmãos, é que quando você lê essa narrativa no texto paralelo, em 1 Crônicas, no primeiro livro de Crônicas, a narrativa acontece depois de várias vitórias de Davi. Desde o capítulo 19 daquele livro, vitórias contra os amonitas, vitórias que os soldados de Davi, os guerreiros de Davi tinha uma classe especial de guerreiros, sabe aquele pessoal que é elite da elite da elite? Davi tinha um grupo assim. E há vitórias registradas deles ali contra os gigantes filisteus. Ainda havia descendentes de gigantes ali, homens terríveis, fortes, armados, bem treinados, e que foram derrotados pelos homens que Davi liderava. Uma vitória após a outra, uma vitória após a outra. Quando chega no capítulo 21 daquele livro, isso que nós lemos aqui acontece. Aqui no capítulo 24, quando o texto começa dizendo que Davi, que o Senhor novamente se irou contra Israel, o que significa que Israel começou a andar fora da linha, e por isso Deus trouxe juízo sobre o seu povo. O livro de Crônicas diz que o diabo, Satanás, incitou Davi para que ele fosse e contasse o povo. Da onde você vê que Deus muitas vezes usa o diabo. Usa o diabo como? Chamando o diabo, vai lá e faz o mal para Davi. Não, Deus não faz isso. Deus apenas desampara o seu servo e deixa que o diabo tenha acesso a ele, desamparado da graça. Isso aconteceu mais de uma vez. Quando o Senhor faz isso, o Senhor não está deixando o diabo nos educar. O Senhor está utilizando o diabo, como utiliza os seres humanos, como utiliza circunstâncias, como utiliza doenças, como utiliza pobreza, falta de recursos, como utiliza momentos de angústia, para nos fazer crescer, mas para muito mais, como nós vamos ver nesse texto. Talvez Deus agora tenha se irado porque o povo talvez tivesse ficado muito orgulhoso, talvez o rei tivesse ficado muito orgulhoso. Há várias interpretações, porque na verdade o texto não diz a razão. Mas visto que havia várias vitórias haviam acontecido, poderia ser isso. Nós vencemos os amonitas, nós vencemos os filisteus. Davi pegou a coroa do rei amonita, colocou sobre a cabeça dele, ela tinha um talento de ouro ali, com várias pedras preciosas. Isso era uma impossível coroa de 34 quilos de ouro. Um troço mais simbólico do que para você sair usando por aí. Tenta colocar 34 quilos na sua cabeça, seja do que for. O ouro mais puro ainda vai te fazer mal. Mas essa vitória, pegar a coroa, é simbólico. Eles estão sob o nosso domínio. E os amonitas se tornaram, então, rachadores de lenha, tiradores de água, aquele pessoal que faz o serviço mais baixo, mas permaneceu vivo ainda. E isso porque Davi foi provocado. O rei amonita havia vencido, havia morrido, o filho dele assumiu, Davi manda lá um grupo de representantes para dizer para ele, olha, sentimos muito a morte de seu pai, que você seja consolado. Quando eles chegam lá, os conselheiros do rei dizem assim, está pensando que é isso mesmo? Ele mandou esse pessoal aqui, foi para espionar a terra, foi para ver as nossas defesas. O rei atendeu essa palavra, o que ele fez? Raspou a barba daqueles homens, cortou o vestido dele de modo que as nádegas ficassem aparecendo e mandou de volta. Gente, se tem uma coisa no Antigo Testamento que você sabe, é que você não provoca Davi. Você não entra em luta com Davi. Davi deixou de construir o templo, não porque ele tivesse menos dignidade do que Salomão, mas porque ele foi um homem de guerra. E aquele rei sofreu. E ele mandou muito ouro para contratar outros reis e serviço não adiantou nada. Os exércitos de Davi simplesmente devastaram com eles. Lembra disso? Não provoque Davi. Mas talvez Davi tenha se provocado, se deixado levar. Talvez o povo. Pode ter sido isso. E o que Deus está fazendo ali é muito mais do que simplesmente treinar Davi. Então vamos começar a observar os nossos versículos aqui. Quero que você acompanhe hoje, verso a verso comigo. Porque de vez em quando a gente tem que exercitar isso, não é? Tudo fica, e esse é o primeiro ponto aqui, tudo fica ruim quando se troca o referencial.
Ou seja, Deus por qualquer outra coisa. Se você troca Deus como referencial da sua vida, por seja lá o que for, tudo vai ficar ruim. Versículo 10, depois de haver recenseado o povo. Contar o povo era uma coisa que todo rei fazia, basicamente por dois motivos. Um, saber o quanto ele vai receber de impostos, quantas pessoas, quantos pagadores de impostos existem. Dois, saber quantos homens ele tem para formar o seu exército. E é muito provável que Davi tenha feito por esse segundo motivo. Havia sempre ameaças, por mais que ele tivesse tido vitórias, havia sempre ameaças. E o exército tinha que estar ali. Mas eu e você sabemos, e o rei Davi sabia, que as vitórias de Israel nunca dependeram do exército israelita, por mais bem treinado que ele fosse. E ele era bem treinado no tempo de Davi. Joabe era um grande general. Davi tinha grandes guerreiros. Mas a vitória de Israel nunca dependeu de esse exército ser superior aos outros. Muitas vezes o exército era inferior, e Israel vencia mesmo assim, porque quem dava a vitória era Deus. E às vezes Deus fazia questão de mostrar isso, dizendo, vocês não vão lutar, eu vou dar essa vitória para vocês. Mas há um momento aqui em que Davi, talvez temeroso, talvez desconfiado, talvez deixando-se levar pelas estratégias que qualquer rei executaria, talvez ele tenha começado a se preocupar humanamente. O referencial dele deixou de ser o Deus da aliança para ser qualquer tática de guerra, para serem as táticas, as estratégias e as melhores formas de se administrar um reino, um exército, um povo. O fato é que o referencial deixou de ser Deus. Porque se continuasse sendo Deus, Davi teria levado em conta a palavra do seu general que disse para ele assim, olha, que o Senhor multiplique esse povo, e esse povo já é teu, Davi. Por que você vai fazer isso? Porque Davi sabia que a lei não permitia o censo de Israel pura e simplesmente. Joabe sabia tão bem disso que ele não contou a tribo de Levi e nem a tribo de Benjamim. A tribo de Levi nunca deveria ser contada porque eles eram para o serviço do templo, eles não entravam para o exército. Não é dito por que ele não fez com a tribo de Benjamim, mas ele não cumpriu toda a ordenança do rei. Ele sabia que aquilo estava errado, sabia que Davi não estava mais se referenciando pela lei de Deus, que ordenava especificamente o quando e o como a contagem do povo seria feita. De modo que o povo sempre dependesse e aprendesse a todo instante que dependia de Deus, fosse para o que fosse. Mas Davi contou o povo. Depois de haver recenseado o povo, ou seja, tudo fica ruim quando se troca o referencial, que é Deus, por qualquer outra coisa. Segunda coisa, o verdadeiro crente se arrepende. O verdadeiro crente se arrepende. Aliás, arrependimento e gratidão são duas marcas do verdadeiro cristão. Arrependimento e gratidão. Um coração pronto a se arrepender e um coração agradecido. Essas são manifestações de fé. Você vai encontrar isso em outras pessoas. Você vai encontrar isso até em não cristãos. Mas essas são marcas distintivas de qualquer cristão verdadeiro. Ele está pronto a arrepender-se uma vez que o pecado lhe é apresentado e ele tem gratidão sempre demonstrada diante das bênçãos de Deus e diante das bênçãos que recebe de outras pessoas. Ele tem um coração agradecido, ele manifesta isso. O verdadeiro crente se arrepende, mas nem sempre ele entende as consequências dos seus atos. Versículo 10, ainda. Davi ficou com dor no coração depois da contagem do povo. Ele disse ao Senhor, cometi um grande pecado ao fazer o que fiz, mas agora, ó Senhor, peço-te que perdoes a iniquidade do teu servo, porque fiz uma grande loucura. Arrependimento. Aliás, Davi tem o salmo que é o salmo do arrependimento por excelência. Se você quiser saber o que é arrependimento, você tem que ler o Salmo 51. Depois de ter cometido um pecado gravíssimo, dois grandes momentos de tragédia na vida de Davi, em que ele deixa Deus como referencial. Um é esse aqui, o outro é quando ele comete um assassinato, um adultério.
Mas pouca gente escreveu um salmo como o Salmo 51. É aquele salmo que diz assim: Senhor, eu não tenho desculpa nenhuma. Eu não mereço que o Senhor me perdoe. Eu não mereço ser salvo. Eu não mereço ser restaurado. Mas eu preciso de tudo isso e só o Senhor pode fazer isso. E Deus dá livramento. Mas nem sempre eles são plenos. Então, o verdadeiro crente, ele se arrepende. Mas às vezes, aliás, muitas vezes, e num primeiro momento, pelo menos, ele não entende bem todas as consequências dos seus atos. Vamos voltar a esse ponto, no final do texto. Mas você guarde isso. O verdadeiro crente se arrepende. Mas nem sempre ele compreende a extensão das consequências dos seus atos. 3. Deus sempre responde às orações de seus filhos. Invariavelmente. Nem sempre da forma como eles desejam. Versículo 11. Quando Davi se levantou pela manhã, a palavra do Senhor veio ao profeta Gade, vidente de Davi, dizendo. Esse é o versículo 11. Diz o quê? Diz que lá no palácio Davi acordou, e lá onde Gade estava, a palavra do Senhor veio para Gade, o profeta. Davi tinha orado, a oração foi essa: eu cometi um grande pecado, eu fiz uma grande loucura. Peço-te que perdoes a iniquidade do teu servo. Está tudo correto, está tudo certo. E Deus ouviu a oração. De modo que quando Davi acorda, a primeira pessoa que chega lá para falar com ele naquele dia é o profeta de Deus. É o vidente, que é uma palavra técnica, irmão, simplesmente. Basicamente, o vidente e o profeta são a mesma coisa, mas aparentemente o vidente é aquele que tem pessoas que ele pode treinar, que ele pode ensinar a tarefa dele. O profeta é aquele que é vocacionado diretamente por Deus num dado momento. Essa questão aqui não é realmente importante. Você sabe que não existe homem, ser humano, que seja vidente por si mesmo, né? Ninguém que veja o futuro e diga lá o que vai acontecer. Ou Deus diz o que vai acontecer, ou aquela pessoa não sabe nada, fica completamente cega. E aí o vidente se levantou, recebendo a palavra de Deus para Davi. E Davi está lá, acordou, depois de ter feito uma oração de penitência, sincera, honesta, mas ainda sem compreender todas as consequências daquilo que ele fez. Então, Deus sempre responde às orações de seus filhos. Deus sempre responde às suas orações. O que é oração realmente? Não é quando a gente simplesmente joga palavras ritualísticas para Deus. Não é simplesmente quando a gente faz orações porque a gente foi ensinado a fazer oração naquele momento. Você já reparou que talvez o momento de dormir não seja o melhor momento para você orar? Cansado, no final de um dia, com sono, e você fica lutando lá. Aí acontece aquele caso do sujeito que começa a orar num dia e diz o amém no dia seguinte de manhã. Ajoelhado ao lado da cama, acorda assim, orei a noite toda. Não, você dormiu. Você não orou a noite toda. Você só dormiu. Talvez não seja o melhor momento. Conversando com o Stuart Olliott, naquela mesma conversa que eu me referi hoje pela manhã, ele disse para mim: eu não sou nada antes de tomar o café da manhã. Eu não faço nada. Falei: como assim? Eu não oro, eu não leio a Bíblia, eu não faço nada. Eu tenho que vir tomar o café da manhã, e aí eu retorno para o meu quarto e vou orar. E vou ler a Bíblia. Alguém vai duvidar da piedade daquele homem? Esteve aqui mais de uma vez em nossa igreja. Nós convivemos com ele há algum tempo, ele pregou para nós, e eu já o tenho ouvido em outras ocasiões. Irmão, não é aquele negócio de que existe um modelo que sai para todo mundo, não. Mas, por favor, também não me venha com aquela ideia: realmente é pastor, eu só preciso orar aos sábados. Uma vez por semana eu procuro Deus. Não estamos falando disso. Deus sempre responde às orações, irmãos, que são orações. Deus vai responder. Nós pedimos, nós colocamos diante do Senhor, nós aguardamos. E o Senhor responde. Às vezes ele responde muito rápido. Eu já tive orações respondidas rapidamente. Davi teve a sua oração respondida rapidamente. Mas não significa que ele gostou da resposta. Nem sempre Deus responde da forma como seus filhos desejam. Deus sempre responde da forma como seus filhos precisam. Sempre vai fazer isso. Igual a qualquer pai e mãe que são sérios e que amam seus filhos. Quer estragar seu filho? Faz tudo o que ele pede. Quer criar uma criança que não vai servir para muita coisa quando crescer?
Atende todos os pedidos. Não, o pai e a mãe sabem que não pode ser assim. Uma das melhores coisas que minha mãe fez por mim foi justamente não atender a tudo que eu queria. É a hora de fazer a coisa séria, eu quero jogar bola. Você vai escolher o quê? Não, você não vai, você vai fazer isso. Ponto final. Por quê? Você procura razão. Nessa hora a criança se torna intelectual, né? Altamente racional, formula raciocínios e pensamentos, mas por quê? E a mãe, principalmente a mãe, a boa mãe, ela dá aquela resposta técnica, filosófica, porque eu disse. Acabou, pronto. É tudo que a criança precisa ouvir e que você mantenha firmeza naquilo. Deus é muito melhor que nós como pais e mães. Ele sempre responde às orações de seus filhos, mas nem sempre da forma como eles desejam. 4, mensageiros de Deus, como você e eu, devem transmitir a mensagem sem adulterações e confiar no Senhor. Versículos 12 e 13. Vá e diga a Davi, assim diz o Senhor, eu lhe ofereço 3 opções. Escolha uma delas para que eu execute contra você. Gade foi falar com Davi e lhe comunicou dizendo, você quer 7 anos de fome na sua terra, 3 meses fugindo dos seus inimigos que vão persegui-lo, ou 3 dias de peste na sua terra? E o mensageiro diz, decida agora e diga que resposta devo dar ao que me enviou. É tipo assim, pensa rápido e você joga um negócio para a pessoa, né? Meus irmãos, tomar decisões em tempos difíceis é realmente uma coisa horrível para nós seres humanos. Quando as pressões estão e quando você tem que tomar decisão. Mas também, qualquer decisão séria, às vezes não importa o tempo que você tenha, a tranquilidade do momento, ela vai pressionar você. Mas essa situação é uma situação de um momento crítico. E o mensageiro de Deus recebeu a resposta que Davi pediu. Davi queria uma resposta. Deus respondeu. Davi fez uma oração. Deus respondeu. Mas como eu acabei de dizer, nem sempre a resposta nos agrada. A resposta vai bem até aqui. Você quer... eu lhe ofereço 3 opções. Você sabe aquele negócio? Eu tenho uma notícia boa e uma ruim. Eu tenho uma notícia ruim, uma pior e uma pior ainda. Qual que você quer ouvir primeiro? Só que esse era o vidente, esse era o profeta, esse é o homem que traz a Davi, várias vezes ao longo do reinado de Davi, várias respostas. Gade participou, inclusive, aconselhando a respeito da distribuição dos músicos no culto. E Gade estava com Davi quando ele ainda era bem novo. Ele está com Davi há muito tempo. E, no entanto, agora não é das melhores mensagens ou aquelas mais agradáveis que o profeta tem que entregar, mas ele vai entregar. Porque mensageiros de Deus como eu e você devem transmitir a mensagem sem adulterações e confiar no Senhor. O Senhor sabe o que está fazendo. Que bom seria se a gente só anunciasse as boas novas com a nossa seleção do que são boas novas, né? Mas as boas novas do Evangelho, como é que elas começam? Ou melhor, por que são boas novas? Porque a primeira coisa que você diz é, você está perdido. Você está debaixo da ira de Deus. Não importa quão bom você se ache, não importa quão justo você se ache, não importa se você acha que não peca muito ou que peca pouco, ou seja lá o que for, não importa o quanto você pensa que você cumpre os seus deveres, você está debaixo da ira de Deus. Você nunca, por melhor que seja, vai conseguir satisfazer a justiça dele. As boas novas são boas novas, porque apesar dessa situação, existe uma solução. E ela tem nome e sobrenome. Jesus Cristo. Tudo bem, Cristo não é sobrenome, eu sei que não é. Antes que alguém fale assim, pastor, errou. Eu erro muito, irmãos, mas não nessa. Jesus, o Messias, o ungido, o escolhido de Deus, ele é a resposta para qualquer situação daquelas em que a gente não tem o que fazer. Nós não somos dignos, nós somos injustos. Deus tem a resposta. Mas a mensagem começa com você está perdido. Quando os fariseus perguntaram mais uma vez para Jesus, por que você come e bebe com pecadores? Uma vez perguntaram para os discípulos dele, ele respondeu. Eu falei, eu vim para os doentes. Quem acha que não está doente, não procura o médico, não é assim? No nosso caso, às vezes, até quem acha que está doente, muitas vezes não procura, não é?
Vai que eu estou doente e o médico me confirme isso. Então eu não vou no médico, que aí, fica tranquilo, não é? É só você não ir no médico, está tudo bem. Mas no caso aqui do que Jesus estava falando, era outra coisa. Nós somos justos, nós somos filhos de Abraão, diziam os fariseus. E muita gente hoje faz isso, mesmo não sendo filho da descendência de Abraão, ainda faz isso. Não, não preciso tanto assim. Não preciso desse negócio. Esse negócio de ir para a igreja, de ficar na igreja todo domingo lá. Se o pessoal está querendo ganhar a salvação. Você acredita que essa é uma igreja batista, essa é uma igreja batista de linha reformada, essa é uma igreja batista cuja doutrina, se fosse espremida e a gente quisesse utilizar um nome teologicamente já em voga, diria uma igreja batista calvinista. Isso significa que todos os que se tornam membros dessa igreja declaram: eu não mereço ser salvo, eu não valho coisa nenhuma. Deus só me salvou porque Deus ama o que não presta. Esse é o cristão. É a pessoa que tem essa consciência. Mas você acredita que tem gente que acha que nós, aqui na nossa igreja, que a gente está aqui construindo a nossa salvação? Que a gente está aqui ganhando a salvação? Que a gente vem para a igreja todo domingo porque a gente precisa garantir um lotezinho, nem que seja lá nos fundos no céu? Sim, muita gente para quem você prega o evangelho, irmão, quando você começa a falar, as pessoas estão pensando isso. Você está tentando ser bom o suficiente para conseguir algo de Deus. Quando a nossa doutrina ensina justamente o contrário. Eu descobri que eu sou ruim o suficiente, pecador o suficiente para necessitar da cura que só existe em Jesus Cristo. Aquele que acha que não tem problema nenhum, ele não procura a solução. Então as boas novas estão lá, mas elas começam com aquela notícia dura de que você está debaixo da ira de Deus, e se você não mudar, se você não confiar em Jesus, se você não se arrepender dos seus pecados e depositar sua confiança nele, você não será salvo e permanecerá eternamente debaixo da justa ira de Deus. O profeta não tem autonomia para mudar a mensagem, ele não pode melhorar a mensagem, para falar como Spurgeon falava, Charles Spurgeon. Você não pode aparar as arestas de uma doutrina para ela ficar mais apetecível, sabe? Não. O profeta só pode entregar a mensagem e confiar no Senhor. É isso que ele tem que fazer. Foi isso que Gade fez. Mesmo diante do rei, mesmo diante daquele que poderia dar uma ordem simples e dizer: mata esse cara agora, eu não quero ouvir esse abuso aqui na minha presença. E o que ele colocou foi isso: eu tenho 3 opções para você. E cada uma que Davi ouviu foi ficando pior, foi ficando pior, foi ficando pior. Você quer a fome durante um período muito longo? Você quer 3 meses de perseguição dos seus inimigos? Ou você quer 3 dias que o Senhor estenda a mão contra você, seu povo? E ele foi sábio, ele começa a ter Deus como referencial aqui. Ele volta a ter Deus como referencial. Caiamos nós nas mãos do Senhor, porque muitas são as suas misericórdias, mas eu não quero cair nas mãos dos homens. E Gade, então, tem a sua resposta. Ele diz: decida agora. Você tem todo o tempo que você quiser, Davi, nos próximos 2 minutos. Porque eu tenho que dar uma resposta àquele que me enviou. Você tem todo o tempo. Agora, decida. Mas o referencial... Eu penso que quando Davi viu Gade entrar pelas portas lá da sua casa, né? O palácio mesmo foi construído só depois, mas da residência real, Davi, opa, o Senhor está respondendo. E ele sabe que o Senhor é soberano. E ele sabe que o Senhor vai fazer o que é correto, o que é justo, o que é reto e o que é bom. Mas nem sempre o que é bom é aquilo que é confortável. 5. Não importa como a situação difícil lhe pareça, é sempre melhor. Na verdade, é a única coisa boa a ser feita: voltar ao Senhor como nosso referencial. Não importa como tiver a situação, irmão. Você tem que voltar para o Senhor tem que ser o seu referencial. No nosso caso, o Senhor para nós é Cristo. O Iavé, que para você chegar a Ele tinha que passar pelo sumo sacerdote, pelos sacerdotes, por todos os rituais do templo.
todos os rituais do tabernáculo antes do templo, ele agora é nosso em Jesus Cristo. Hoje pela manhã, quando a confissão de fé foi apresentada, o tópico eram as leis cerimoniais. Todo aquele processo de sacrifício, de rituais, de roupas, de horário certo, de forma detalhada, específica, nos detalhes de como fazer o culto, de como se chegar a Deus. Para nós isso tudo foi empacotado e colocado numa embalagem que podia até ser morta. Ninguém chegava diante de Deus como se chegava diante do Deus dos filisteus, por exemplo. Quando a arca do Senhor foi roubada e colocada lá no templo, os filisteus pegaram e botaram lá diante do templo, diante do Deus deles, que era uma figura tipo um ser marinho. No dia seguinte, a arca estava lá e o bicho estava caído, prostrado diante da arca. Eles foram lá e endireitaram, porque ele não ia se endireitar sozinho, obviamente, né? Voltaram lá no dia seguinte, ele não só está caído, como está com mãos e cabeça cortadas diante do Senhor. Aí eles começaram a dizer, não, tem alguma coisa errada aqui para nós. Mas ninguém faz isso com Deus. O dia que os filhos do sacerdote chegaram com fogo estranho, sabe o que era? Era fogo, do mesmo jeito, fisicamente era a mesma coisa. Mas não era o fogo que tinha sido aceso pelo próprio Deus no início das atividades do tabernáculo. Eles pegaram fogo de outro lugar, porque eles beberam, ficaram bêbados e foram lá, acharam de fazer, vamos fazer aqui um ritual agora. Eles simplesmente foram trucidados ali. Ninguém entrava na presença de Deus assim. Quando a glória do Senhor resolveu encher o tabernáculo ou mais tarde o templo, esse negócio o pessoal fica cantando aí, né? Eu quero ver a glória de Deus. Se ela chega aqui, aquilo que é geralmente chamado de Shekinah, que é a glória fisicamente visível, brilhante, o que acontece? A gente sai. Você não fica lá, oh, que maravilha de glória, como se fosse nuvem lá na região serrana, né? Desce aquela névoa, a gente, oh, que legal, que friozinho. Não, você foge. Aí o Senhor pega tudo isso, empacota tudo isso, coloca na pessoa de Cristo. Cristo é Deus, de uma forma que nós podemos nos achegar a Ele. João fala, nós vimos e nós tocamos da palavra da verdade. E os homens pegaram, maniataram, torturaram, crucificaram. Isso é Cristo para nós. É Deus para nós. Então não importa qual seja a situação, irmão. Toda a solução que você pensar, que você elaborar, minha irmã, que você achar assim, isso é bom, se não for com Cristo como referencial, não vai ser bom. Vai ser muito ruim. Então esse é o quinto ponto. Não importa qual a situação, como a situação difícil lhe pareça, é sempre melhor. Na verdade, é sempre a coisa boa, porque melhor é comparativo, como se houvesse um melhor e talvez tenha um bom. Não é isso que eu quero dizer com melhor, não. É a coisa boa. Fora disso, não presta. É sempre melhor você voltar ao Senhor como referencial. É o que Davi fez no verso 14, quando ele diz, caia eu nas mãos do Senhor. Sexto, muitas vezes o Senhor reverterá o aparente sucesso alcançado sem Ele. Notou? Muitas vezes o Senhor vai reverter, talvez todas as vezes Ele vai reverter o aparente sucesso que foi alcançado sem Ele. No início da narrativa, no segundo livro de Samuel, é dito assim, Davi chama Joabe e fala assim, eu quero que você conte o povo, de Dan até Berseba. E agora o que você lê aqui no verso 15. Então o Senhor enviou a peste a Israel, desde a manhã até o tempo que havia determinado, e desde Dan até Berseba, desde o norte até o sul, morreram 70 mil homens do povo. O sucesso não era sucesso, o êxito não era êxito. Se Deus não colocou a mão, se foi contrário ao que Deus determinou, êxito não é êxito, sucesso não é sucesso, não importa como você esteja encarando a situação. E muitas vezes isso acontece. Muitas vezes a gente abraça uma situação e acha que é bênção de Deus porque as coisas estão dando certo, que as coisas estão funcionando. Nem sempre é assim, irmãos. Às vezes é só o nosso êxito, às vezes é só a nossa intenção pessoal, sem ter Deus como referência, sem ter Jesus Cristo como referência. E às vezes, para que Deus nos tire daquele caminho, Ele vai desmontar aquilo diante de nós, para que a gente perceba que a gente não construiu nada, a gente está fazendo um castelo de areia.
no texto da manhã de hoje, é a miragem, lembra? A aparência desse mundo passa, escreveu Paulo aos Coríntios, no capítulo 7. A aparência desse mundo passa, a miragem, a gente está ali elaborando e construindo. Talvez construamos a nossa família, a educação dos nossos filhos, a nossa própria formação, e construímos isso até que Deus vem e derrube aquilo para a gente perceber, você não construiu nada. Quantos filhos de pastores fora da igreja? Porque o pastor estava lá, entregue ao ministério, lutando com a igreja, com o ministério da palavra, e se dedicando, e esqueceu sua casa. O filho vai embora. Infelizmente, eu conheci vários casos assim, eu conheço vários casos assim. Não construiu nada. Não é um preço que está se pagando pela fidelidade, não, é o contrário. E às vezes Deus tem que vir desfazer aquilo para você perceber que você estava construindo sobre a areia ou que você estava olhando para uma miragem. Por isso, muitas vezes o Senhor vai reverter. 70 mil pessoas morrem. Se era número que você estava querendo, se você estava preocupado com isso, olha, agora você tem menos do que você tinha no começo. Você não lembra de Gideão? Gade podia ter continuado informando Davi. Vamos lembrar de Gideão, Davi? Quantos mesmo foram? 300, né? Vai pegar mais de 20 milhares. Porque para Deus não importa se é muito, se é pouco. Não faz a menor diferença para Ele. O exemplo de Amy Carmichael hoje, 20 anos em cima de uma cama, uma mulher frágil, continuou dirigindo os negócios do mesmo jeito. Talvez quando ela sofreu aquele acidente e ficou sobre aquela cama, aqueles que não gostavam do trabalho dela porque ela estava tirando crianças que seriam escravizadas nos templos, pensassem, agora a gente vai conseguir de novo o nosso negócio, vai progredir. Não, ela continuou trabalhando do mesmo jeito. Para Deus não faz a menor diferença. Daqui a pouco vamos orar pela nossa missionária na África. Os irmãos a conhecem. Sabe aquele negócio que nunca podia ter dado certo? É ela. Pobre mulher negra nascida na favela. Autista. Pai alcoólatra. A saúde dela nunca foi boa. Várias vezes teve para morrer por causa de malária cerebral. Recebi uma mensagem dela ontem. Ore por mim porque a asma voltou a atacar e a bronquite está, né, aí presente. A vontade que eu tenho é, querida, quando foi que foi diferente isso? Porque você vai pensar assim, eu vou voltar, eu vou desistir, eu tenho que me tratar, eu já estou com uma certa idade. Não, ore por mim, que eu tenho muito que fazer aqui, eu ainda estou trabalhando aqui, eu quero continuar trabalhando. Aliás, eu estou trabalhando mesmo com isso. É Deus que faz. Sucesso é aquilo que Deus diz que é, êxito é aquilo que Deus diz que é. Por isso, Deus, muitas vezes, reverte o aparente sucesso alcançado sem Ele. Penúltimo, o Senhor tem prazer na misericórdia, que é prerrogativa de sua soberania. Verso 16. Quando o anjo do Senhor estende a mão sobre Jerusalém para destruir, o Senhor mudou de ideia. Esse aqui é um momento que a nossa tradução erra, quando quer tirar o verbo arrepender, teologicamente já consagrado, para dizer o Senhor mudou de ideia. Mudou de ideia quanto a este mal e disse ao anjo que fazia a destruição entre o povo, basta, retire a sua mão. O anjo estava junto à ilha de Araúna, o Jebuseu, e aí para ali. Mas é uma pausa, ainda é uma pausa. O anjo já tinha matado, de Dan até Berseba, morreram 70 mil. E agora ele chega para Jerusalém, e ali Deus tecla o pause. Pausa. A misericórdia é algo que o Senhor ama, mas ela é prerrogativa da sua soberania. Você se lembra do faraó? Terei misericórdia de quem me aprouver ter misericórdia. É isso que Deus diz a Moisés a respeito do faraó. Eu vou ter misericórdia de quem me aprouver ter misericórdia. Eu não sou obrigado a ter misericórdia de ninguém, mas Deus ama ser misericordioso.
O nosso Deus é bom. Sim, Ele não é domesticável, mas Ele é bom. Oitavo e último ponto aqui. O verdadeiro crente, ele se arrepende, foi o que nós vimos no começo, mas ele aprende também. No começo eu disse, o verdadeiro crente se arrepende, mas nem sempre entende as consequências de seus atos. Qual é a oração de Davi? Davi ficou com dor no coração e disse ao Senhor, cometi um grande pecado ao fazer o que fiz, mas agora, ó Senhor, peço-te que perdoes a iniquidade do teu servo, porque fiz grande loucura. E aí ele foi dormir, e aí acordou, e aí Gade apareceu, e aí Gade diz, olha, 3 escolhas aqui, qual é? Qual que vai ser? Agora, Davi chega, está em Jerusalém, o anjo do Senhor. Crônicas define aquela imagem de uma forma magnífica, porque o cronista ele está interessado em muito mais do que apenas apresentar essa narrativa. Vamos lembrar que os livros de crônicas eles foram escritos após o cativeiro, principalmente visando o povo que voltou. É por isso que 1 Crônicas capítulo 1, você tem aquele capítulo muito chato que começa com Adão, 7 anos e vai por ali, você nem entende, é uma lista de nomes, uma genealogia para dizer o seguinte, o povo que foi é o mesmo povo que Deus está trazendo de volta. Não mudou o povo. Não houve mistura, como aconteceu com o norte de Israel. Não, Deus levou para a Babilônia, Deus está trazendo. O cronista tem esse interesse. Então, quando ele faz essa narrativa aqui, quando ele coloca essa narrativa aqui, ele cria um quadro grandioso. Davi e os anciãos saem para ver. O anjo do Senhor está flutuando entre o céu e a terra. E, irmãos, o anjo do Senhor flutuando não é exatamente aquela visão que sempre é atrativa, não. O anjo do Senhor com uma espada desembainhada, apontando na direção da cidade onde você mora, não é exatamente o que você quer ver. Esse negócio de ficar falando de anjo, a torta e a direita, sem entender o que os anjos fazem, é perigoso, se eles resolverem realmente fazer a coisa, porque Deus os manda para proteger, Deus os manda para instruir às vezes, e Deus os manda para corrigir também. Então imagine que Davi saia, o grande rei, o grande guerreiro, ele agora sai, tem um anjo, ele está flutuando entre o céu e a terra. Quando eles veem aquilo, eles trocam a roupa por pano de saco, eles se ajoelham, caem de rosto em terra, e é a única coisa que qualquer pessoa com meio cérebro faria naquela situação. Davi se humilha diante do majestoso poder de Deus. E agora Davi não olha somente para si, mas olha para o seu povo. A oração dele não é mais, perdoa a iniquidade do teu servo, eu fiz uma grande loucura. Não, agora Davi entendeu. Agora ele se arrepende, o arrependimento é verdadeiro, mas agora ele aprende também. A oração dele muda. Ao ver que o anjo que feriu o povo, Davi falou ao Senhor e disse, eu é que pequei. Ah, meu irmão, que coisa maravilhosa, só a graça de Deus faz isso. O coração humano não faz isso. Não importa quantas harpas ele tivesse tocado, quantos gigantes ele tivesse destruído, nenhum coração faz isso, só a graça de Deus faz isso no coração humano. Eu é que pequei, eu é que fiz essa perversidade, mas estas ovelhas o que fizeram? Que a tua mão seja contra mim e contra a casa de meu pai. Não é mais agora, perdoa a iniquidade do teu servo, eu fiz uma grande loucura, Senhor, foi mal, Senhor. Não, agora é, Senhor, não puna eles, puna a mim. Eu que tenho que ser punido. Você viu como é que mudou? Como é que Davi cresceu aqui? Mas aquele quadro do cronista não é só por causa disso. É para mostrar o efeito que isso teve. Mas também para o fato de que o povo que está voltando do cativeiro e está lendo isso agora, saiba que o templo do Senhor que foi destruído, o lugar dele continua lá. O lugar que Deus escolheu continuar. Porque é dentro desse episódio, dentro do erro de Davi, que Deus aponta o lugar da construção do templo. Você vai encontrar isso em Crônicas, no capítulo 21 do primeiro livro. Tudo isso que Davi fez, esculhambou o negócio, Deus apontou a direção, o templo é aqui. O povo, quando volta, sabe, esse é o lugar que Deus apontou, e ele destruiu o seu próprio templo, mas ele não deixou Israel sem lugar de culto. A gente tem que reconstruir o templo, no mesmo lugar. 4 coisas para tomar decisões corretas em tempos de dificuldades ou fazer escolhas difíceis em qualquer tempo. Primeiro, Cristo tem que ser o nosso referencial, porque essa bússola nunca falha.
Já viu aqueles filmezinhos que o sujeito tira a bússola, tem um campo magnético qualquer, que a bússola fica assim, zum, 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 zum? Gente, não tem o que fazer com aquilo. Cristo é a bússola que nunca erra. Então, se Cristo é o referencial, você vai conseguir tomar decisões em tempos difíceis, em tempos de pressão, ou fazer decisões difíceis em qualquer momento de sua vida. Mas Cristo tem que ser o referencial. Segunda aplicação, é preciso continuar matriculado na escola do arrependimento. Porque o arrepender-se inicial não ensina tudo. Davi continuou matriculado na escola do arrependimento. E no processo ele aprendeu. Ele aprendeu que havia consequências muito maiores a respeito do que ele tinha feito e ele não tinha controle sobre elas. Mas, graças a Deus, Deus tinha controle sobre elas. Então é preciso continuar matriculado. Davi aprendeu. Senhor, não fui eu, Senhor, é comigo. E a partir dali ele segue a orientação. Deus fala com Gade, vai lá, fala para ele erigir um altar ali, ele vai lá, compra. No restante desse texto, e em Crônicas também, ele compra, ele paga bem por aquilo. Aqui são 50 peças de prata, lá são vários e vários quilos de ouro. Quer dizer, ele fez uma compra elaborada, recusou receber aquilo, gratuitamente, não quis. E ele que já tinha começado a reunir coisas para o templo, ele já disse, é aqui o lugar que o Senhor quer. E para ele foi só isso. Mas para o povo que voltou, muitos anos depois, séculos depois, voltou do cativeiro, você já imaginou o que é para o povo da aliança, onde o templo não é simplesmente uma casa, mas é um elemento essencial do culto, o único lugar de culto legítimo, o único lugar de sacrifício legítimo. E eles voltam, e agora? É aquele lugar ali. Aquele ponto ali. Que naquela história lá, escabrosa de Davi, Deus separou. Aquele ponto ali, que agora não tem nada, é ainda o ponto de referência de que Deus continua no meio do seu povo. E é tudo que a gente precisa saber. Vamos construir o templo de novo. Terceiro, compreender que nem sempre veremos a solução como gostaríamos. É preciso a gente compreender que nem sempre a gente vai ver a solução como a gente gostaria, mas será sempre para o nosso bem e para a glória de Deus. Realmente Davi não teria ele mesmo formulado aquelas 3 decisões lá, aquelas 3 escolhas. Fome, perseguição, peste, não. Vamos fazer o seguinte, a gente faz um jejum de 40 dias. Talvez saísse com essa. Não. Nem sempre a gente vai ver a solução que a gente gostaria. A solução virá de Deus. E ela será sempre para o nosso bem, para a glória de Deus. E por último, a gente precisa compreender também que Deus está atuando muito além de nós mesmos, da nossa realidade. No caso aqui, apontou-se o lugar de culto. No caso aqui, a volta do cativeiro, quando o templo tinha sido destruído e agora você tem que retornar, e o lugar está lá determinado. Deus não escolheu outro lugar, não. Ele apontou, é esse lugar aqui. Vocês vão reconstruir o templo no mesmo lugar. Fui eu que apontei. Lembra? Quando eu exerci juízo, disciplina sobre o meu povo. O meu mensageiro, o meu anjo, pairou aqui em cima desse lugar. Nesse lugar, o rei se ajoelhou junto com os seus conselheiros. Confessaram os seus pecados. Nesse lugar, eu mandei que erigisse o primeiro altar ali. Foi ali que foi feito. E nesse lugar, o filho de Davi construiu o templo. O que Deus está fazendo, irmãos, mesmo quando você é obrigado a tomar decisões difíceis, mesmo quando você tem que, as pressões estão sobre você, ou não há pressão, mas você tem que decidir alguma coisa, nunca pense que Deus está operando somente em você, ou para aqueles que estão perto de você naquele momento, porque Deus está fazendo sempre muito mais. Deus faz sempre muito mais além da gente. É por isso que você não pode desprezar aquela vez em que você fala de Cristo para alguém, en passant. Encontrou alguém, você arrancou um folhetinho velho que você achou lá, você deu aquele folheto, aquela pessoa foi embora com aquele folheto, você mal conseguiu falar para ela alguma coisa, e você ora e você pede ao Senhor. Então, talvez no último dia alguém toque lá no seu ombro, oi, você se lembra de mim? Naquele ônibus, que ônibus? Quando? Onde? Você me deu um folheto.
Deus está fazendo muito mais além do que só você mesmo. Sempre. Muito mais além do que a gente. É por isso que a gente tem tentado olhar para o futuro, para a geração futura. Para cooperar com Deus nisso também. Mas certamente, por mais que a gente se esforce, a gente ainda não vai conseguir ver tudo que Deus está fazendo. E Deus está sempre fazendo mais. Que tenhamos isso em mente, irmão. Davi viu, e eu encerro com isso, Davi viu um anjo do Senhor, magnífico, poderoso, destruidor, entre o céu e a terra, com uma espada apontando na direção de Jerusalém. Nós vimos algo muito mais maravilhoso do que isso. Nós vimos o Filho de Deus entre o céu e a terra, preso a uma cruz, para que nós fôssemos salvos. E não simplesmente transportar de um lugar para outro, tipo, tira do inferno e joga no céu. Mas restaurados também, para refletirmos a glória de Deus em tudo aquilo que nós fazemos, em todas as decisões que nós tomamos, demonstrando para as pessoas que estão ao nosso redor, sejam elas os nossos filhos pequenos, sejam os nossos filhos já crescidos, seja a minha esposa, seja o marido, o seu marido, demonstrando que o bem supremo é o Senhor. Que o que fica bem expresso aqui é que o bem supremo é o Senhor. Não são as quantidades, os milhares de Israel que podem lançar mão de uma arma e tomar parte no exército. O bem supremo é o Senhor. O que determina a glória de Israel é o próprio Deus. É por isso que no Antigo Testamento Deus é chamado a glória de Israel. E o Senhor Jesus é a gloriosa manifestação de Deus. Daquele modo em que a gente se aproxima, mas no primeiro momento que você o viu, ele estava pendurado entre o céu e a terra. Não como um anjo poderoso destruidor, mas como um cordeiro que foi sacrificado e derramou a sua vida para que eu e você fôssemos salvos. Você vai vê-lo novamente, de um jeito ou de outro, ou voltando com ele, ou olhando para o céu. Você vai vê-lo novamente entre o céu e a terra, mas não será mais como cordeiro. Será como um rei, vitorioso, voltando para buscar o que é seu. Diante dele, todo joelho se dobrará. Certamente os nossos joelhos se dobrarão com grande temor, mas com indizível alegria. E a nossa pregação, o nosso testemunho pode fazer com que muitos que estão próximos de nós e longe de nós também experimentem aquele momento desse mesmo modo. E não simplesmente horrorizados por descobrirem tarde demais que o cordeiro era um leão. Deus nos abençoe. Vamos ficar de pé, irmãos, para oração e cantarmos uma última canção antes do fim da transmissão e antes do nosso período de oração. Vamos orar. Ó Deus, nós te louvamos pela vida de Davi, nós te louvamos pela vida de Gade, e nós te louvamos pela vida do antigo povo de Israel. Nós te louvamos pelo registro dessa história na tua palavra, porque nos fala e porque aponta para Jesus, para a perfeição de Jesus, que nunca falhou onde Davi falhou, onde o povo de Israel falhou, onde nós falhamos, mas que foi vitorioso em tudo, cumprindo tudo aquilo que agradava ao Pai, fazendo toda a sua vontade. E finalmente se ofereceu por nós em sacrifício, para que fôssemos salvos. Pelo derramamento do seu sangue, da sua vida, nós fomos salvos. E te exaltamos por isso. E rogamos, Senhor Deus, que Tu nos ajudes, para que a cada decisão que tomarmos, a cada passo que dermos, ó Pai querido, que nós demos um testemunho de que Cristo é o nosso referencial. Que as pessoas ao nosso redor saibam que vamos nessa ou naquela direção, dependendo do que o Senhor Jesus quer, dependendo de que glória vai ser dada a Ele. Concede-nos a graça de não nos deixarmos levar pelas miragens deste mundo, Senhor, cuja aparência passa. Pelo contrário, Senhor, ajuda-nos
a prosseguir, olhando para o autor e consumador da nossa fé. Aquele mesmo que, por causa do prêmio que lhe estava proposto, suportou a cruz. Não fez caso da ignomínia, do vexame, da vergonha. Mas com alegria entregou a sua vida, vendo o prêmio que estava lá na frente, Senhor. E que nos ganhou para si. Que tenhamos a mesma visão, Senhor. Que ensinemos essa visão aos nossos filhos e filhas. Que o teu nome seja glorificado assim. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.